Olá, meninos e meninas do quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o surgimento da escrita na matéria de História. Então, o surgimento da escrita acredita-se que foi com os povos sumérios lá na região Mesopotâmia, no Oriente Médio. Essa região era conhecida como crescente fértil, ou seja, a agricultura era bem desenvolvida nessa região. Então, com essa crescente, eles precisavam de uma forma para registrar a sua produção, o seu rebanho, os impostos, a população. Foi a partir daí que surgiu a escrita. Nos templos, a escrita também era necessária. Por quê? Porque eles precisavam registrar os bens e ofertas que lhe eram dadas. A escrita suméria ficou conhecida como cuneiforme. Aqui nós temos um exemplo da escrita cuneiforme, que era a partir de desenhos em placas de argila. E essas placas iam ao forno para poder ficar registrado e essa escrita não apagar. Na página 57 da nossa apostila, nós temos um exemplo da escrita cuneiforme. A escrita suméria, também conhecida como cuneiforme, esses registros que se tem são de 3.000 anos antes de Cristo. Mas nós temos outros povos que tinham seu sistema de escrita próprio, que são os chineses, 1.500 anos antes de Cristo, e os olmecas, que têm seus registros em 300 anos antes de Cristo. Como vínhamos falando nas aulas anteriores, até o surgimento da escrita, nós tínhamos as tradições orais, que são passadas através da linguagem de geração para geração. A partir do momento da criação da escrita, essas formas de registro se modificaram. Por quê? A partir de agora nós vamos ter materiais concretos que sim nos ajudarão a montar a história, a cultura de um povo. Na página 57 da nossa apostila, temos um parágrafo importante. Vamos ler. A criação da escrita foi uma grande evolução que permitiu ao homem ampliar seus pensamentos, registrando-os e deixando seu legado para as próximas gerações. O que antes era feito a partir da linguagem, das tradições orais, agora nós vamos ter materiais escritos, registrados, vamos ter registros do que se acontecia, para assim formar a cultura de um povo. Outra forma que temos de registro de escrita são esses tipos aqui. Quem já ouviu falar? Pintura rupestre. Na página 59 da apostila, vocês têm um exemplo de pintura rupestre. Esse tipo de pintura representavam cenas do dia a dia do povo primitivo. E aí poderiam ser pinturas referentes à caça, à dança. A partir daí, nós vamos ter o conceito de fontes históricas. Todo material produzido pelo ser humano ao longo da sua vida, ele futuramente, posteriormente,
será utilizado como forma de pesquisa para se construir a história da humanidade ou de um povo. Isso acontece tanto com os povos antigos, de antigamente, como com o que estamos vivendo agora, os povos atuais, que futuramente vai ser também considerado anos passados e que serão estudados. Então, todo material que é utilizado por um historiador para organizar a cultura ou para estudar a cultura, o que aconteceu num determinado período, vai sim ser considerado uma fonte histórica. Aqui nós temos alguns exemplos de fontes históricas. Temos um documento, temos uma pintura aqui representando a independência do Brasil, e nós temos as pirâmides do Egito, que também marcam a cultura de um determinado povo. Então, as fontes históricas podem ser de diversos tipos. Vamos ver alguns deles. Primeiro aqui nós temos as fontes orais. São aquelas onde as pessoas têm lembranças e contam o que lembra, o que vivenciou num determinado período. Esse tipo de fonte, ela pode ser registrada através de DVD, de áudio, de CD. Aqui nós temos o exemplo de uma entrevista que um senhor está concedendo. Segundo tipo são as fontes escritas. Fontes escritas, como o nome mesmo diz, são aquelas fontes que nós temos o registro através da escrita. Temos aqui como exemplo os documentos, um jornal do Brasil antigo, que hoje em dia também é uma fonte escrita, cartas são alguns exemplos de fontes orais. Temos as fontes pictóricas. Essas fontes referem-se a imagens dos acontecimentos. Pode ser uma foto, pode ser também uma pintura ou um quadro de determinada época. Fontes materiais se referem a diversos objetos ou a estruturas arquitetônicas. Temos aqui como exemplo um vaso, que seria um objeto, e uma igreja, onde nós temos aqui a estrutura arquitetônica de um povo. As fontes imateriais são aquelas que se referem a tradições, crenças e costumes de um povo. E esses costumes são passados de geração para geração através da linguagem. Aqui nós temos como exemplo a capoeira, que é uma forma de dança. E aqui também nós temos o frevo em Olinda, que também seria uma fonte imaterial. Costumes que vêm passando de geração para geração. Para finalizar, vamos fazer uma leitura da página 60, que diz: conhecer o passado é fundamental para compreender o presente, a fim de se entender como ocorreu a formação de nosso povo, de nossa família ou grupo social. Então, por que estudar história? Porque é através do estudo da história que nós compreendemos o que nós estamos vivenciando hoje. Agora é com vocês. Vamos dar continuidade fazendo os exercícios de fixação, que falam sobre o surgimento da escrita e as fontes históricas. Bons estudos!